Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Antes de começarmos, deixa eu te explicar rapidinho como vai funcionar. Vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos e logo depois vamos refletir juntos sobre o significado de cada parte, versículo por versículo. Tudo de forma clara, com uma conversa entre amigos, com a presença do Espírito Santo. Então, já pega sua Bíblia aí e vem meditar comigo nessa palavra viva. Vamos lá? Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus, e Ele os perdoaria. Então, Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido.
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Versículos do 1 ao 9. A parábola do semeador. Jesus ensina à beira do lago e conta a história do semeador. A semente caiu em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e em terra boa. Aqui, Jesus está mostrando que o nosso coração é como o solo e a semente é a palavra de Deus. Quando temos um coração distraído, endurecido ou cheio de preocupações, a palavra não cresce. Mas quando temos um coração aberto, limpo e disposto, a palavra floresce e dá frutos. Versículos do 10 ao 20. A explicação da parábola do semeador. Jesus explica que a semente que caiu à beira do caminho representa quem ouve, mas o inimigo logo rouba. A que caiu entre pedras representa quem recebe com alegria, mas desiste nas dificuldades. A que caiu entre os espinhos são os que se preocupam demais com as coisas do mundo. E a que caiu em terra boa são os que ouvem, aceitam a palavra e dão frutos. Essa parte é uma autoanálise. Qual tipo de solo você tem sido? Será que você tem deixado Deus realmente agir na sua vida ou está deixando as preocupações e os medos sufocarem o que Ele está plantando em você?
Versículos 21 a 25. A luz que não pode ser escondida. Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para esconder, mas para iluminar, e que tudo o que está escondido um dia será revelado. Isso nos lembra que a luz que Deus colocou em nós não pode ser guardada. Ela precisa brilhar. Se Deus te deu uma missão, um talento, um propósito, não esconda isso. Mostre ao mundo quem você é nele. Versículos 26 a 29. A parábola da semente. Jesus compara o reino de Deus com um homem que planta a semente e ela cresce sozinha. Ele não entende como, mas ela cresce. Isso mostra que muitas vezes a gente não entende como Deus está trabalhando, mas a nossa parte é plantar e confiar. Deus, ele faz crescer no tempo certo. A fé não é entender tudo, é confiar mesmo sem ver. Versículos 30 a 32. A parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é como uma sementinha de mostarda, bem pequena, mas cresce e vira uma árvore enorme, onde os pássaros fazem ninho. Aqui aprendemos que o que é pequeno aos nossos olhos pode ser grande nas mãos de Deus. A fé simples, o gesto humilde, a oração sincera, tudo isso pode gerar algo muito maior do que imaginamos. Versículos 33 a 34. Jesus ensinava por parábolas. Jesus sempre usava parábolas para ensinar. Ele falava de forma simples para que todos pudessem entender, mas também explicava tudo em particular aos discípulos. Isso mostra que Jesus, ele não quer complicar, ele quer se fazer entendido. E quando você busca, ele te explica com carinho. Não tenha medo de não entender tudo de primeira. O importante é continuar buscando. Versículos 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco com os discípulos. Vem uma tempestade forte e eles entram em pânico. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: silêncio, fique quieto. O mar se acalma e ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa parte é muito forte. Às vezes, no meio da nossa tempestade, achamos que Jesus ele está dormindo, mas ele está no barco. Ele tem autoridade para acalmar o vento e o mar da sua vida. O segredo é confiar, mesmo quando tudo parece desabar. Meu irmão e minha irmã, esse capítulo nos ensina que Deus, ele fala por meio de coisas simples e que o coração que ouve com atenção dá fruto. Também ele nos mostra que mesmo quando o medo tenta dominar a gente, a fé é o que sustenta a nossa caminhada. Se essa palavra falou com você, se te tocou de verdade, então faz o seguinte: se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o semeador que planta a palavra na vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!